A luz fria dos lustres de cristal banhava o salão do Copacabana Palace, um cenário que, para muitos, representava o ápice do glamour. Para mim, Isabela, era o palco escolhido para o meu renascimento. Respirei fundo, sentindo o perfume caro do ambiente misturar-se ao meu próprio, uma fragrância criada sob medida, tão única quanto o império que construí. Aos 30 e poucos anos, a dor do passado havia se transformado em aço temperado, a humilhação em combustível. Cada passo que dava sob o tapete vermelho parecia um eco de todos os nãos que ouvi, de todos os olhares de desdém que suportei. Os murmúrios começaram antes mesmo que eu me sentasse à mesa principal. Sussurros que se transformavam em olhares arregalados, em rostos pálidos de surpresa, para alguns, de puro desespero. Vi Leonardo, meu irmão, engolir em seco, o semblante de superioridade que sempre ostentou desmoronando diante da minha presença. Sofia, outrora minha confidente, agora um fantasma pálido e invejoso, tentava disfarçar o choque com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos. O ambiente estava carregado, denso com a expectativa e a incredulidade. Era como se a própria atmosfera vibrasse com a energia da minha ascensão. A Isabela que eles conheceram, a que foi desprezada e abandonada, não existia mais. Em seu lugar, estava uma força da natureza, uma mulher que transformou a desgraça em degraus para o sucesso. Cada joia que adornava meu pescoço, cada centelha de luz refletida em meu vestido de alta costura, era um testemunho silencioso da minha resiliência. Dr. André Almeida, com seu sorriso calculista, tentou um aceno. Naquele tempo, ele foi um dos que mais me feriram, e agora, o vi analisar cada detalhe da minha aparência, buscando uma brecha, uma fraqueza. Mas não havia nenhuma. Eu era um projeto de engenharia reversa, cada aspecto meticulosamente planejado. O pingente de diamante em forma de lágrima, que um dia simbolizou um noivado quebrado, agora repousava sob a pele, um lembrete frio da traição, mas também da minha capacidade de seguir em frente. A noite estava apenas começando, e a sociedade paulistana, com sua hipocrisia e superficialidade, estava prestes a testemunhar o verdadeiro poder. O evento no Copacabana Palace foi apenas o prelúdio. A verdadeira batalha começaria nos meus domínios. Dias depois, o silêncio calculado do meu escritório na Rossi Corp foi quebrado pela voz firme da minha secretária, anunciando uma visita inesperada. Dr. André Almeida. O nome ressoou em minha mente como um eco distante, uma melodia dissonante que eu havia trabalhado arduamente para silenciar. Uma onda de calmaria calculada me envolveu. O tempo havia chegado. A porta se abriu, revelando o mesmo sorriso polido, os olhos azuis que outrora transmitiam uma frieza calculista agora disfarçados com um brilho de falsa simpatia. Ele parecia mais velho, as linhas de expressão ao redor dos olhos mais acentuadas, talvez um reflexo das noites insones que eu imaginei que ele pudesse ter tido. Ele entrou, o perfume caro e discreto que ele sempre usou pairando no ar, uma tentativa de mascarar o odor do desespero que eu, de alguma forma, conseguia sentir. Isabela, querida. Ele começou, a voz melodiosa, quase paternal. É tão bom vê-la. Você está radiante. O sucesso a favorece imensamente. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão. Hesitei por um instante, o reflexo de um passado de confiança traída percorrendo meu corpo como um arrepio. Mas eu não era mais a mesma Isabela. Com um movimento deliberado, aceitei o aperto de mão, meu toque firme e controlado. Ele tentou um sorriso mais largo, percebendo a mudança em mim, a rigidez em minha postura, a ausência da vulnerabilidade que ele conhecera. André, respondi, minha voz calma, mas com uma firmeza que ele não esperava. O que o traz ao meu escritório? Não sabia que tínhamos uma reunião agendada. Ele retirou a mão, um leve rubor subindo pelo pescoço. Ah, Isabela, sempre tão direta. Eu estava na cidade e pensei em fazer uma visita. Senti o cheiro do seu sucesso de longe, sabe? E pensei que seria uma oportunidade para relembrarmos os velhos tempos. E, quem sabe, explorarmos algumas parcerias. A luz fria dos lustres de cristal banhava o salão do Copacabana Palace, um cenário que, para muitos, representava o ápice do glamour. Para mim, Isabela, era o palco escolhido para o meu renascimento. Respirei fundo, sentindo o perfume caro do ambiente misturar-se ao meu próprio, uma fragrância criada sob medida, tão única quanto o império que construí. Aos 30 e poucos anos, a dor do passado havia se transformado em aço temperado, a humilhação em combustível. Cada passo que dava sob o tapete vermelho parecia um eco de todos os nãos que ouvi, de todos os olhares de desdém que suportei.
Os murmúrios começaram antes mesmo que eu me sentasse à mesa principal. Sussurros que se transformavam em olhares arregalados, em rostos pálidos de surpresa, para alguns, de puro desespero. Vi Leonardo, meu irmão, engolir em seco, o semblante de superioridade que sempre ostentou desmoronando diante da minha presença. Sofia, outrora minha confidente, agora um fantasma pálido e invejoso, tentava disfarçar o choque com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos. O ambiente estava carregado, denso com a expectativa e a incredulidade. Era como se a própria atmosfera vibrasse com a energia da minha ascensão. A Isabela que eles conheceram, a que foi desprezada e abandonada, não existia mais. Em seu lugar, estava uma força da natureza, uma mulher que transformou a desgraça em degraus para o sucesso. Cada joia que adornava meu pescoço, cada centelha de luz refletida em meu vestido de alta costura, era um testemunho silencioso da minha resiliência. Tia André Almeida, com seu sorriso calculista, tentou um aceno. Naquele tempo, ele foi um dos que mais me feriram, e agora, o vi analisar cada detalhe da minha aparência, buscando uma brecha, uma fraqueza. Mas não havia nenhuma. Eu era um projeto de engenharia reversa, cada aspecto meticulosamente planejado. O pingente de diamante em forma de lágrima, que um dia simbolizou um noivado quebrado, agora repousava sobre a pele, um lembrete frio da traição, mas também da minha capacidade de seguir em frente. A noite estava apenas começando, e a sociedade paulistana, com sua hipocrisia e superficialidade, estava prestes a testemunhar o verdadeiro poder. O evento no Copacabana Palace foi apenas o prelúdio. A verdadeira batalha começaria nos meus domínios. Dias depois, o silêncio calculado do meu escritório na Rossi Corp foi quebrado pela voz firme da minha secretária, anunciando uma visita inesperada. Tia André Almeida. O nome ressoou em minha mente como um eco distante, uma melodia dissonante que eu havia trabalhado arduamente para silenciar. Uma onda de calmaria calculada me envolveu. O tempo havia chegado. A porta se abriu, revelando o mesmo sorriso polido, os olhos azuis que outrora transmitiam uma frieza calculista agora disfarçados com um brilho de falsa simpatia. Ele parecia mais velho, as linhas de expressão ao redor dos olhos mais acentuadas, talvez um reflexo das noites insones que eu imaginei que ele pudesse ter tido. Ele entrou, o perfume caro e discreto que ele sempre usou pairando no ar, uma tentativa de mascarar o odor do desespero que eu, de alguma forma, conseguia sentir. Isabela, querida. Ele começou, a voz melodiosa, quase paternal. É tão bom vê-la. Você está radiante. O sucesso a favorece imensamente. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão. Hesitei por um instante, o reflexo de um passado de confiança traída percorrendo meu corpo como um arrepio. Mas eu não era mais a mesma Isabela. Com um movimento deliberado, aceitei o aperto de mão, meu toque firme e controlado. Ele tentou um sorriso mais largo, percebendo a mudança em mim, a rigidez em minha postura, a ausência da vulnerabilidade que ele conhecera. André, respondi, minha voz calma, mas com uma firmeza que ele não esperava. O que o traz ao meu escritório? Não sabia que tínhamos uma reunião agendada. Ele retirou a mão, um leve rubor subindo pelo pescoço. Ah, Isabela, sempre tão direta. Eu estava na cidade e pensei em fazer uma visita. Senti o cheiro do seu sucesso de longe, sabe? E pensei que seria uma oportunidade para relembrarmos os velhos tempos. E, quem sabe, explorarmos algumas parcerias. Parcerias. A palavra soou oca, carregada de segundas intenções. Ele se aproximou da minha mesa, seus olhos percorrendo os detalhes impecáveis do meu escritório, o mobiliário moderno, as obras de arte contemporâneas. Ele sabia que meu império não era construído sobre sorte, mas sobre trabalho árduo, sim, sobre um plano meticuloso. Ele estava aqui porque sentiu o cheiro do dinheiro, o poder que emanava da Rossi Corp. Parcerias, repeti, inclinando-me ligeiramente para frente, meu olhar fixo no dele. Que tipo de parcerias o doutor Almeida, o renomado cirurgião plástico, tem em mente como a magnata da tecnologia e cosméticos? Ele sorriu, um brilho astuto nos olhos. O mundo dos negócios, Isabela. Você construiu algo extraordinário. Sua visão para inovação é inspiradora. Tenho alguns projetos em mente, ideias que poderiam ser mutuamente benéficas. Pensei em algo na área de bem-estar, talvez clínicas de rejuvenescimento com a sua linha de produtos. Imagine o impacto. Ele falava com entusiasmo, como se o passado, as humilhações,
As palavras cruéis que ele proferiu quando eu mais precisei de apoio nunca tivessem existido. Ele se lembrava de mim como a jovem ingênua que ele ajudou a destruir, e agora ele via a mulher que se reergueu e queria uma fatia do bolo. A ironia era quase palpável. É interessante que você mencione isso, André. Eu disse, meu tom suave, quase sedutor. Eu também tenho pensado em expandir meus horizontes. E, de fato, tenho procurado por profissionais com experiência em aprimoramento. Mas, antes de discutirmos qualquer tipo de parceria, seria bom que você me atualizasse sobre o seu trabalho recente. Ouvi dizer que as coisas nem sempre saem como planejado na sua clínica, não é mesmo? O sorriso dele vacilou por um instante. O brilho calculista em seus olhos foi substituído por uma sombra de apreensão. Ele tentou disfarçar, ajustando a gravata. Rumor, Isabela. Sempre há rumores no mercado. Mas a minha reputação fala por si só. A reputação, concordei, um leve sorriso brincando em meus lábios. Sim, a reputação é tudo. E a sua, André, tem sido objeto de muita discussão ultimamente. Eu sabia exatamente o que estava fazendo, como estava manipulando a situação, usando o conhecimento que acumulei sobre ele, sobre suas fraquezas. Aquele antigo diário de capa dura, guardado como um tesouro de memórias agridoce, continha não apenas meus sonhos, mas também os pesadelos que me moldaram, as lições que aprendi sobre a natureza humana. Ele estava prestes a aprender uma delas. Ele veio buscar um pedaço do meu sucesso, mas não tinha ideia de que estava entrando na minha armadilha. O burburinho em meu escritório cessou assim que André se retirou, a porta se fechando com um clique suave, quase melancólico. Respirei fundo, o ar-condicionado perfumado parecendo mais denso. O jogo estava longe de terminar, mas a primeira jogada fora certeira. A imagem de André, outrora tão seguro de si, agora visivelmente abalado pela minha frieza calculada, permaneceu em minha mente. Ele viera buscar o que não lhe pertencia, mas encontrou uma Isabela que jamais imaginara. Aquele antigo diário, que guardei com tanto zelo e dor, não era apenas um repositório de memórias, era um mapa para minha ressurreição. Dias se arrastaram em um ritmo controlado, pontuados por reuniões estratégicas e análise minuciosa de relatórios. O nome da Rosticorp ecoava nos corredores do poder, um testemunho silencioso da minha ascensão. Foi em meio a essa rotina implacável que o telefone tocou, quebrando a quietude calculada do meu santuário. Um número desconhecido. Hesitei por um instante, a cautela uma segunda natureza. Mas a curiosidade, essa velha inimiga e aliada, falou mais alto. Alô? Atendi, minha voz polida, desprovida de qualquer emoção. Do outro lado da linha, uma voz embargada, trêmula, que eu mal reconheci. Era Sofia. A Sofia de outrora, a amiga que se tornou sombra, a confidente que se transformou em inveja. Oh, Isabela, obrigada. Muito obrigada. Eu não vou te decepcionar, eu prometo. Promessas. Eu já ouvirá muitas. Mas esta, vinda de Sofia, em seu estado de desespero, tinha um sabor particular. Um sabor agridoce de justiça iminente. Ela não fazia ideia do que a esperava. O fantasma do passado estava prestes a ser confrontado, não com rancor, mas com a frieza calculada de quem planejou cada passo. O telefone ainda estava na minha mão, a voz de Sofia ecoando na minha mente. A proposta de emprego, um convite para um novo capítulo em sua vida, ou talvez apenas mais uma armadilha cuidadosamente elaborada. Eu sabia que ela não era confiável, que sua ambição sempre falava mais alto que qualquer lealdade. Mas, por agora, ela era uma peça útil no meu jogo. Dias se arrastaram, preenchidos com a rotina implacável da Rossicorp. O sucesso era um bálsamo, mas a sombra da traição ainda pairava, um lembrete constante do que eu precisava resgatar. Foi em meio a essa calmaria calculada que um e-mail inesperado surgiu na minha caixa de entrada. O Rontonte, Ricardo Mendes. Meu sangue gelou. Ricardo. O homem que prometeu amor eterno e me entregou a dor mais profunda. O homem que ousou me trair com minha própria irmã. O e-mail era breve, quase desesperado. Um convite para um encontro. Um café, em um lugar discreto, longe dos olhos curiosos. Ele alegava querer conversar, esclarecer as coisas. Esclarecer o quê? A falsidade de suas promessas. A crueldade de suas ações? Aquele antigo diário de capa dura, guardado em um lugar seguro, continha as palavras que ele me disse naquele dia fatídico, palavras que ainda queimavam em minha memória. A frieza com que ele admitiu tudo, a falta de remorso em seus olhos.
Era tudo tão vívido. Hesitei. A tentação de recusar era imensa, mas a necessidade de confrontá-lo, de vê-lo de perto em sua ruína, era mais forte. Eu precisava ver o homem que um dia amei, reduzido a um mendigo de esperança, implorando por uma migalha do meu sucesso. Aquele pingente de diamante em forma de lágrima, que ele me deu em nosso noivado, agora parecia uma piada cruel, um símbolo da dor que ele infligiu. Aceitei o convite. O local escolhido foi um pequeno café na Vila Madalena, um lugar charmoso e discreto, longe do burburinho da alta sociedade. Ao chegar, ele já estava lá, sentado em uma mesa no canto, o olhar fixo na porta. Parecia mais velho, as linhas de expressão em seu rosto mais profundas, a aura de confiança que ele um dia exalava substituída por uma sombra de preocupação. Seus olhos, outrora cheios de um brilho calculista, agora carregavam um desespero velado. Ao me ver, um sorriso fraco surgiu em seus lábios. Levantei-me, a postura impecável, o olhar firme. Ele se levantou também, tentando um gesto de cavalheirismo que soou falso e forçado. Isabela, ele disse, a voz rouca, um tom que eu não ouvia há anos. Você está ainda mais bonita. Sentei-me, sem oferecer meu aperto de mão. Ricardo, respondi, minha voz calma e controlada. O que você quer? Ele engoliu em seco, o olhar desviando para a xícara de café intocada à sua frente. Eu ouvi falar do seu sucesso. Da Rusticorp. É impressionante, Isabela. Realmente impressionante. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Eu estou passando por um momento difícil, Isabela. Meus negócios, eles não estão indo bem. Eu perdi muito. A ironia da situação era quase palpável. Ele, que me roubou, que me humilhou, agora vinha a mim, em busca de ajuda. Aquele antigo diário de capa dura continha não apenas minhas memórias, mas também as lições que aprendi sobre a natureza humana, sobre a ganância e a hipocrisia. Ele não se lembrava da minha dor, apenas do meu poder. Entendo, eu disse, mantendo a neutralidade. E o que isso tem a ver comigo? Ele finalmente me olhou nos olhos, o desespero evidente. Eu pensei que talvez pudéssemos relembrar os velhos tempos. Talvez você pudesse me dar uma mão. Uma oportunidade. Eu sei que te magoei, Isabela. Eu sei que fui um idiota. Mas eu te amei. E ainda me importo. As palavras dele soaram vazias, ecos de uma promessa quebrada. Aquele pingente de diamante em forma de lágrima, que eu usava discretamente sob a blusa, parecia pesar em meu peito. Era hora de acabar com essa farsa. Ele veio buscar uma esmola, mas encontraria um julgamento. Ele viria para me pedir ajuda, mas sairia com nada além do peso de seus próprios erros. O café na Vila Madalena se esvaziou, deixando para trás apenas o eco das palavras de Ricardo e o peso de suas promessas quebradas. O confronto, se é que se pode chamar assim, foi mais um lembrete da minha força, da minha capacidade de suportar a dor e transformá-la em combustível. Aquele pingente de diamante em forma de lágrima, que eu usava sob a blusa, parecia queimar contra minha pele. Era um peso, um lembrete constante do que eu perdi e do que eu estava prestes a reconquistar. O tempo, como sempre, seguiu seu curso implacável. Os dias na Rossicorp. Eram uma sucessão de vitórias calculadas, de negociações estratégicas e de expansão implacável. O nome da empresa ecoava em todos os cantos, um testemunho silencioso da minha ressurreição. Cada relatório aprovado, cada contrato assinado, era um passo a mais na demolição do império que um dia me oprimiu. O sucesso era um bálsamo, mas a solidão, essa velha companheira, às vezes se manifestava nos momentos de silêncio, quando a adrenalina da batalha dava lugar à reflexão. Foi em uma dessas tardes, enquanto revisava os planos para a próxima aquisição, que a campainha da mansão soou. Um toque inesperado, fora do script. Minha equipe de segurança, sempre vigilante, já estava em alerta. A princípio, pensei em recusar a visita, em manter a distância que tanto me custou construir. Mas algo na cadência do toque, uma familiaridade quase esquecida, me fez hesitar. Era a Dona Clara. Minha mãe. Ela estava na porta, acompanhada por um dos seguranças da propriedade, um homem que eu não reconhecia. Seus olhos, outrora tão cheios de vida e orgulho, agora carregavam uma melancolia profunda, um cansaço que parecia vir de dentro. O cabelo, antes cuidadosamente arrumado, estava um pouco desalinhado, e a maquiagem, que ela sempre usava com esmero, parecia mais leve, quase como se tivesse sido aplicada às pressas. Ela trazia consigo um ar de fragilidade que me tocou de uma maneira inesperada,
uma rachadura na armadura que ela usava para esconder suas próprias vulnerabilidades. Ao me ver, um tremor percorreu seu corpo. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Eu a observei, a frieza que o cultivara em meu coração lutando contra um resquício de afeto que, teimosamente, se recusava a desaparecer. Naquele momento, ela não era a mulher que me abandonou, que cedeu à pressão familiar e me deixou à deriva em meu pior momento. Era apenas uma mãe, uma mulher que, talvez, finalmente compreendesse o peso de suas escolhas. Mãe, eu disse, minha voz neutra, desprovida de qualquer emoção. A porta se abriu um pouco mais, e ela deu um passo hesitante para dentro da imponente entrada. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de anos de mágoas não ditas, de palavras que nunca foram trocadas. Isabela. Ela finalmente conseguiu dizer, a voz embargada pela emoção. Eu precisava te ver. Seus olhos percorreram o hall de entrada, absorvendo a grandiosidade do lugar, o reflexo do meu sucesso que ela agora presenciava em primeira mão. Era um sucesso construído sobre as ruínas da minha dor, um sucesso que ela, de certa forma, contribuiu para que eu alcançasse, ao se afastar. Ela deu mais um passo, a mão estendida em um gesto incerto. Eu não me movi. A experiência me ensinara a não ceder facilmente, a não me deixar levar por aparências ou por um arrependimento tardio. Você viu o que eu me tornei. Afirmei, a verdade crua em minhas palavras. O que você não me permitiu ser naquela época. Ela baixou a mão, um véu de tristeza cobrindo seu rosto. Eu sei, minha filha. Eu sei que errei. Fui fraca. Tão fraca. O Leonardo e o seu pai. Eles me pressionaram tanto. Eu não tive a força que você teve. Ela parou, respirando fundo, como se reunisse o último resquício de coragem. Eu sinto muito, Isabela. Sinto muito por não ter estado ao seu lado quando você mais precisou. Sinto muito por ter te deixado sozinha. As palavras dela, carregadas de culpa e de um desejo genuíno de redenção, ecoaram no vasto espaço. Era o pedido de desculpas que eu esperava, mas que, ironicamente, não trazia o alívio que eu imaginava. A dor de sua ausência era uma cicatriz profunda, e um pedido de desculpas não a apagaria completamente. Mas, naquele momento, eu vi nela não a inimiga, mas a mãe que um dia amei, a mulher que, em sua própria fragilidade, também sofreu. O peso da culpa em seus ombros era palpável, e eu, de certa forma, senti um leve alívio em ver que ela, finalmente, o carregava. O peso do pedido de desculpas de Dona Clara pairava no ar, uma melancolia suave que contrastava com a frieza calculada que eu buscava manter. A visita dela, embora tocante em sua fragilidade, não alterava o curso dos meus planos. Cada peça do tabuleiro estava em seu devido lugar. Minha atenção, agora, precisava se voltar para o próximo movimento. Aquele que envolveria Dr. André Almeida. Dias depois, a formalidade de um convite enviado por minha assessoria de imprensa selou o encontro. O local escolhido era o Le Jardin Secret, um restaurante discreto e sofisticado, conhecido por sua atmosfera íntima e culinária refinada. Um cenário perfeito para semear as primeiras sementes de uma vingança cuidadosamente arquitetada. A expectativa era palpável. Eu sentia a adrenalina percorrer minhas veias, a mesma que me impulsionava em cada negociação, em cada conquista. Ao chegar, a luz suave do ambiente e o aroma delicado das flores criavam uma aura de serenidade que, para mim, era apenas um palco. André já estava lá, sentado a uma mesa isolada, a postura impecável, um sorriso ensaiado no rosto. Ele me cumprimentou com um aceno, os olhos percorrendo meu vestido, um modelo elegante que exalava poder e discrição. Naquela época, ele me via como uma jovem ingênua, fácil de manipular. Agora, ele via a mulher que construiu um império sobre as ruínas de suas próprias ambições mesquinhas. Isabela, que bom que aceitou. Ele disse, a voz com aquele timbre melífluo que eu lembrava bem. Sua presença ilumina qualquer lugar. Dr. Almeida, respondi, sentando-me com a postura que ele tanto admirava e que agora utilizava como arma. Agradeço o convite. Confesso que a curiosidade sobre seus novos projetos me motivou. O garçom se aproximou, e eu pedi um vinho branco seco, enquanto ele optava por um uísque. A conversa fluiu superficialmente, sobre o mercado, sobre as novidades em seu ramo. Mas eu estava ali para mais do que um simples jantar. Eu estava ali para traçar um mapa da sua queda. Ouvi dizer que está expandindo sua clínica para a Europa. Comentei, casualmente, enquanto o garçom servia o vinho. Um passo ambicioso. Especialmente com a nova legislação sanitária que entrará em vigor em alguns países. Ele pigarreou,
um leve tremor em sua mão ao pegar a taça. Sim, estamos otimistas quanto a isso. A Russicorp. A experiência me ensinara a não ceder facilmente, a não me deixar levar por aparências ou por um arrependimento tardio. Você viu o que eu me tornei. Afirmei, a verdade crua em minhas palavras. O que você não me permitiu ser naquela época. Ela baixou a mão, um véu de tristeza cobrindo seu rosto. Eu sei, minha filha. Eu sei que errei. Fui fraca. Tão fraca. O Leonardo e o seu pai. Eles me pressionaram tanto. Eu não tive a força que você teve. Ela parou, respirando fundo, como se reunisse o último resquício de coragem. Eu sinto muito, Isabela. Sinto muito por não ter estado ao seu lado quando você mais precisou. Sinto muito por ter te deixado sozinha. As palavras dela, carregadas de culpa e de um desejo genuíno de redenção, ecoaram no vasto espaço. Era o pedido de desculpas que eu esperava, mas que, ironicamente, não trazia o alívio que eu imaginava. A dor de sua ausência era uma cicatriz profunda, e um pedido de desculpas não a apagaria completamente. Mas, naquele momento, eu vi nela não a inimiga, mas a mãe que um dia amei, a mulher que, em sua própria fragilidade, também sofreu. O peso da culpa em seus ombros era palpável, e eu, de certa forma, senti um leve alívio em ver que ela, finalmente, o carregava. O peso do pedido de desculpas de Dona Clara pairava no ar, uma melancolia suave que contrastava com a frieza calculada que eu buscava manter. A visita dela, embora tocante em sua fragilidade, não alterava o curso dos meus planos. Cada peça do tabuleiro estava em seu devido lugar. Minha atenção, agora, precisava se voltar para o próximo movimento. Aquele que envolveria Dr. André Almeida. Dias depois, a formalidade de um convite enviado por minha assessoria de imprensa selou o encontro. O local escolhido era o Le Jardin Secret, um restaurante discreto e sofisticado, conhecido por sua atmosfera íntima e culinária refinada. Um cenário perfeito para semear as primeiras sementes de uma vingança cuidadosamente arquitetada. A expectativa era palpável. Eu sentia a adrenalina percorrer minhas veias, a mesma que me impulsionava em cada negociação, em cada conquista. Ao chegar, a luz suave do ambiente e o aroma delicado das flores criavam uma aura de serenidade que, para mim, era apenas um palco. André já estava lá, sentado a uma mesa isolada, a postura impecável, um sorriso ensaiado no rosto. Ele me cumprimentou com um aceno, os olhos percorrendo meu vestido, um modelo elegante que exalava poder e discrição. Naquela época, ele me via como uma jovem ingênua, fácil de manipular. Agora, ele via a mulher que construiu um império sobre as ruínas de suas próprias ambições mesquinhas. Isabela, que bom que aceitou. Ele disse, a voz com aquele timbre melífluo que eu lembrava bem. Sua presença ilumina qualquer lugar. Tia Almeida, respondi, sentando-me com a postura que ele tanto admirava e que agora utilizava como arma. Agradeço o convite. Confesso que a curiosidade sobre seus novos projetos me motivou. O garçom se aproximou, e eu pedi um vinho branco seco, enquanto ele optava por um uísque. A conversa fluiu superficialmente, sobre o mercado, sobre as novidades em seu ramo. Mas eu estava ali para mais do que um simples jantar. Eu estava ali para traçar o mapa da sua queda. Ouvi dizer que está expandindo sua clínica para a Europa. Comentei, casualmente, enquanto o garçom servia o vinho. Um passo ambicioso. Especialmente com a nova legislação sanitária que entrará em vigor em alguns países. Ele pigarreou, um leve tremor em sua mão ao pegar a taça. Sim, estamos otimistas quanto a isso. A Rossi Corp. Ela falava sobre a vida que levava, sobre as contas que não fechavam, sobre a falta de oportunidades. Era a melodia da derrota, e eu estava absorvendo cada nota. É realmente difícil, não é? Comentei, minha voz carregada de uma falsa compaixão. O mercado é implacável com quem não se adapta. Mas eu sei que você tem potencial, Sofia. Sempre soube. Ela me olhou, os olhos arregalados, um vislumbre de esperança reacendendo. Você acha, Isabela? Eu realmente preciso de uma chance. Então, eu a ofereci. Na verdade, comecei, com um tom casual, como se a ideia tivesse acabado de surgir. Estou pensando em expandir a Rossi Corp para um novo setor. Algo que exige pessoas com visão, com criatividade e com uma certa descrição. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Pensei em você. Poderíamos ter uma conversa mais detalhada sobre isso, se você estiver interessada. Talvez em um cargo de assessoria,
Algo que te permita usar suas habilidades. O brilho nos olhos dela era quase palpável. Ela se inclinou para frente, a ansiedade claramente estampada em seu rosto. Assessoria? Isabella, eu adoraria. Quando podemos conversar? Eu sorri. A isca havia sido fisgada. Sofia estava prestes a entrar na mira, pronta para ser manipulada. A falsa reconciliação estava em pleno andamento, e o próximo ato da minha vingança estava prestes a começar. Ela não tinha ideia do que estava por vir. E isso tornava tudo ainda mais delicioso. O convite para o evento de caridade da Galeria de Arte chegou como mais uma peça no intrincado quebra-cabeças que eu montava. Eram daqueles eventos onde a elite paulistana se reunia para exibir suas fortunas e, mais importante, para ser vista. Um palco perfeito. Aquele seria o momento de cruzar o caminho de Ricardo. Havia-se passado um tempo desde o café com Sofia, tempo suficiente para que a nova dinâmica entre nós se estabelecesse, com ela em uma posição de subserviência calculada, aguardando o momento certo para ser usada. A cada passo, meu plano se desdobrava com a precisão de um relógio suíço. A Rusticorp prosperava, e eu, Isabella Rossi, era a personificação do sucesso. Ao adentrar o salão, o burburinho de conversas e o tilintar de taças me envolveram. O ambiente era opulento, repleto de obras de arte modernas e pessoas vestidas com a elegância de quem se acostumou a ter o mundo a seus pés. Meus olhos percorreram o salão, buscando um rosto em particular. E lá estava ele, Ricardo Mendes, perto de um dos quadros, conversando com um grupo de homens. A mesma arrogância em seu porte, a mesma confiança que um dia me desarmou. Agora, porém, eu vi apenas as rachaduras por trás da fachada. Seus negócios, como eu sabia, estavam em uma espiral descendente, e sua presença ali era um ato de desespero, uma tentativa de manter as aparências. Aproximei-me com um sorriso sereno, calculando cada movimento. Ele me viu e seu semblante mudou, uma mistura de surpresa e apreensão. Aquele pingente de diamante em forma de lágrima, que um dia representou a promessa de um futuro, agora repousava em meu pescoço, um lembrete constante da traição. Ricardo, minha voz soou clara e firme, cortando o ruído ambiente. Que surpresa agradável encontrá-lo aqui. Ele se virou completamente. O sorriso que tentou esboçar era tenso. Isabella, não esperava te ver por aqui. Sempre tão ocupada com seus negócios. E você, Ricardo? Retruquei, meu sorriso se alargando, carregado de uma ironia que ele parecia não captar de imediato. Vejo que continua frequentando os mesmos círculos. É importante manter as aparências, não é mesmo? Ele deu uma risada nervosa. Clara. A vida é feita de aparências. Você sabe bem disso. Sei, concordei, aproximando-me um pouco mais, o tom de minha voz baixando para um sussurro quase confidencial. E falando em aparências, eu tive tanta sorte ultimamente. Tanta sorte em me livrar de certas complicações. Sabe como é, quando a vida te apresenta alguns obstáculos, mas você tem a resiliência e a inteligência para superá-los. Algumas pessoas simplesmente não se encaixam mais no meu caminho. Seus olhos se fixaram nos meus, a apreensão agora mais visível. Ele sabia que eu sabia. A maneira como eu enfatizei complicações e obstáculos não deixava margem para dúvidas. Ele estava na mira. Aquele breve confronto velado era apenas o prelúdio. Eu o deixei ali, com a incerteza roendo suas entranhas, enquanto me afastava para cumprimentar outros convidados, deixando ponderar sobre as sortes que eu havia tido e as desgraças que o aguardavam. O jogo estava apenas começando, e ele seria uma das primeiras peças a cair. O peso do sucesso, por vezes, me sufoca. Não pelo fardo da responsabilidade, mas pela necessidade de revisitar os escombros de onde vim. Aquele convite para o evento de gala, a conversa velada com Ricardo, tudo isso me deixou com um gosto amargo na boca, um lembrete de que a vingança, por mais doce que seja, exige imersão nas feridas que a originaram. Decidi que era hora. Hora de voltar à liberdade, ao cubículo que um dia chamei de lar. O trajeto foi um exercício de controle. Cada esquina, cada prédio, cada cheiro pairando no ar era um soco no estômago. Aquele bairro, outrora vibrante em minha memória, agora parecia sombrio, impregnado pela poeira da derrota e pelo eco de humilhações. O prédio era o mesmo. Cinza, desgastado, com a pintura descascada revelando camadas de esquecimento. Subi os lances de escada com o coração acelerado, não de medo, mas de uma antecipação quase dolorosa. A porta do meu antigo apartamento estava ali, uma cicatriz na madeira velha. A chave, que guardei como um talismã sombrio,
Girou na fechadura com um clique que ressoou no silêncio. O cheiro de mofo e abandono me atingiu em cheio, um golpe olfativo direto ao passado. A mobília, escassa e desbotada, parecia congelada no tempo, o museu particular das minhas privações. Percorri os cômodos com os olhos, cada canto contando uma história de luta. A cozinha minúscula, onde mal cabia um fogão. A sala que servia de quarto e escritório. E ali, no canto mais discreto, sobre uma prateleira empoeirada, estava ele. O objeto que guardava a essência da minha juventude, a promessa de um futuro que nunca chegou como eu sonhei. Um antigo diário de capa dura, com detalhes em ouro já opacos pelo tempo. Peguei-o com as mãos trêmulas. O peso familiar na palma da mão era um conforto estranho. Abri a primeira página. A letra, mais delicada e esperançosa, me encarou. Querido diário. Comecei a ler, a voz embargada. Lembrei-me da menina que escrevia ali, cheia de sonhos, alheia à crueldade do mundo, alheia àqueles que a cercavam. Vi as páginas repletas de planos, de esperanças de uma carreira brilhante, de um amor verdadeiro. Mas também vi, com a clareza que a experiência me trouxe, os primeiros sinais de desilusão. As linhas onde eu registrava as críticas veladas, os sorrisos falsos, a sensação constante de não ser boa o suficiente. Havia relatos das minhas tentativas de impressionar, das horas gastas estudando, da frustração quando minhas conquistas eram minimizadas ou, pior, ignoradas. Lembrei-me de uma entrada específica, sobre um evento na faculdade onde Dr. André Almeida, com seu ar de superioridade, fez um comentário depreciativo sobre minha inteligência, na frente de todos. A humilhação que senti naquele dia, a vergonha que me consumiu, tudo voltou com uma força avassaladora. Mas, ao lado dessa dor, havia outra coisa. Uma faísca. Uma determinação fria que nascia da própria dor. A promessa silenciosa que fiz a mim mesma, ali, naquele cubículo, naquele momento de profunda vulnerabilidade, eu me levantaria. Eu provaria a todos eles. E, um dia, eles se curvariam. Aquele diário não era apenas um registro de sofrimento, era o mapa da minha resiliência, o testemunho da força que me impulsionou a construir o império que hoje possuo. A raiva, que antes me consumia, agora era um combustível refinado. O passado, antes um fardo, agora era minha arma mais afiada. O peso do diário em minhas mãos era quase palpável, uma relíquia de uma Isabela que eu mal reconhecia, mas que, de certa forma, ainda habitava em mim. As palavras escritas naquela época eram um eco distante, mas a força que me impulsionou a escrever, essa sim, ressoava com clareza assustadora. A visita a um antigo apartamento na Liberdade não foi apenas um resgate de memórias, mas um catalisador. Aquele lugar, outrora um símbolo de minha fragilidade, agora era o epicentro de uma nova estratégia. A raiva, antes um furacão destrutivo, transformou-se em um plano meticulosamente arquitetado, cada passo calculado para desmantelar aqueles que me causaram dor. Com a experiência que eu tinha, sabia que a paciência era uma virtude a ser cultivada, mas também uma arma a ser empunhada. André Almeida, com sua aura de respeitabilidade e seu sorriso polido, era o próximo alvo. Ele, que um dia proferiu palavras que me feriram profundamente, que me fez sentir insignificante, agora seria exposto. Meus contatos, construídos com esmero ao longo dos anos, me forneceram a munição necessária. Um vazamento de informações discretamente orquestrado, detalhes sobre práticas antiéticas em sua clínica, pacientes insatisfeitos cujas queixas foram abafadas sob o peso de sua reputação. Eram fragmentos de verdade, cuidadosamente reunidos e montados como um mosaico sombrio. A informação chegou a mim como um sussurro, um segredo guardado a 7 chaves, mas que, com a minha influência, encontrou o caminho para as mãos certas. Um jornalista investigativo, conhecido por sua tenacidade e integridade, recebeu anonimamente um pacote com documentos e depoimentos. A promessa de expor a verdade, de desmascarar a fachada impecável de André, era irresistível. Eu sabia que ele se sentiria seguro, confiante em sua impunidade, e era exatamente essa complacência que eu precisava explorar. Aquele delicado lenço de seda bordado com as iniciais IR, que Dona Clara me dera em um momento de arrependimento tardio, permaneceu guardado, um lembrete da complexidade dos laços familiares, mas não seria usado agora. Minha atenção estava focada em desmantelar a rede de mentiras de André. A notícia do escândalo iminente na clínica de André Almeida começou a circular pelos bastidores da alta sociedade. Sussurros, olhares de desconfiança, atmosfera de incerteza pairando sobre sua reputação. Ele, sem saber a origem da tempestade que se aproximava, tentava desesperadamente controlar os danos,
atribuindo tudo a boatos maldosos. Mal sabia ele que a origem era muito mais pessoal, muito mais calculada. Aquele antigo diário, que eu havia deixado em minha mansão, era prova silenciosa da origem de minha determinação. Cada linha escrita ali, cada humilhação registrada, alimentava a chama que agora consumia André. Ele seria forçado a confrontar não apenas a mídia, mas as consequências de seus próprios atos, as sombras que ele tanto se esforçou para esconder. A armadilha estava montada, e a presa, completamente alheia, caminhava diretamente para ela. A vulnerabilidade de André seria minha vitória, um passo crucial em minha jornada. A queda de Sofia era, para mim, uma inevitabilidade. Não uma questão de se, mas de quando e como. Com a armadilha de André Almeida prestes a ser acionada, minha atenção se voltou para a fragilidade calculada de Sofia. Ela, que outrora se deleitava com minhas desgraças, agora rastejava em busca de migalhas, com aquele olhar faminto de quem vê o brilho do ouro e esquece as próprias cicatrizes. A oportunidade que lhe ofereci na Rossi Corp não era um ato de benevolência, mas a isca perfeita. Recebi-a em meu escritório, um espaço que exalava o poder que ela tanto invejava e que eu, com cada fibra do meu ser, havia conquistado. Sofia entrou com um sorriso forçado, a maquiagem pesada tentando disfarçar a ansiedade que lhe tremia nos olhos. Era um espetáculo previsível. Ela murmurou agradecimentos, sua voz fina e suplicante, enquanto eu observava cada movimento, cada hesitação. O antigo diário de capa dura com detalhes em ouro, que guardava em minha mansão, parecia sussurrar em minha mente as lembranças da nossa juventude, da cumplicidade fingida, das confissões que ela usaria contra mim se tivesse a chance. Sofia, comecei, minha voz calma, mas com uma firmeza que ela parecia ter esquecido. Fico feliz em tê-la aqui. A Rossi Corp está em expansão e precisamos de pessoas dedicadas. A palavra dedicadas pairou no ar, carregada de um significado que apenas eu compreendia. Atribuía a ela um cargo que, à primeira vista, parecia um degrau em sua ascensão. Uma faísca. Uma determinação fria que nascia da própria dor. A promessa silenciosa que fiz a mim mesma, ali, naquele cubículo, naquele momento de profunda vulnerabilidade, eu me levantaria. Eu provaria a todos eles. E, um dia, eles se curvariam. Aquele diário não era apenas um registro de sofrimento, era o mapa da minha resiliência, o testemunho da força que me impulsionou a construir o império que hoje possuo. A raiva, que antes me consumia, agora era um combustível refinado. O passado, antes um fardo, agora era minha arma mais afiada. O peso do diário em minhas mãos era quase palpável, uma relíquia de uma Isabela que eu mal reconhecia, mas que, de certa forma, ainda habitava em mim. As palavras escritas naquela época eram um eco distante, mas a força que me impulsionou a escrever, essa sim, ressoava com clareza assustadora. A visita a um antigo apartamento na Liberdade não foi apenas um resgate de memórias, mas um catalisador. Aquele lugar, outrora um símbolo de minha fragilidade, agora era o epicentro de uma nova estratégia. A raiva, antes um furacão destrutivo, transformou-se em um plano meticulosamente arquitetado, cada passo calculado para desmantelar aqueles que me causaram dor. Com a experiência que eu tinha, sabia que a paciência era uma virtude a ser cultivada, mas também uma arma a ser empunhada. André Almeida, com sua aura de respeitabilidade e seu sorriso polido, era o próximo alvo. Ele, que um dia proferiu palavras que me feriram profundamente, que me fez sentir insignificante, agora seria exposto. Meus contatos, construídos com esmero ao longo dos anos, me forneceram a munição necessária. Um vazamento de informações discretamente orquestrado, detalhes sobre práticas antiéticas em sua clínica, pacientes insatisfeitos cujas queixas foram abafadas sob o peso de sua reputação. Eram fragmentos de verdade, cuidadosamente reunidos e montados como um mosaico sombrio. A informação chegou a mim como um sussurro, um segredo guardado a 7 chaves, mas que, com a minha influência, encontrou o caminho para as mãos certas. Um jornalista investigativo, conhecido por sua tenacidade e integridade, recebeu anonimamente um pacote com documentos e depoimentos. A promessa de expor a verdade, de desmascarar a fachada impecável de André, era irresistível. Eu sabia que ele se sentiria seguro, confiante em sua impunidade, e era exatamente essa complacência que eu precisava explorar. Aquele delicado lenço de seda bordado com as iniciais IR, que Dona Clara me dera em um momento de arrependimento tardio, permaneceu guardado, um lembrete da complexidade dos laços familiares, mas não seria usado agora. Minha atenção estava focada em desmantelar a rede de mentiras de André.
A notícia do escândalo iminente na clínica de André Almeida começou a circular pelos bastidores da alta sociedade. Sussurros, olhares de desconfiança, atmosfera de incerteza pairando sobre sua reputação. Ele, sem saber a origem da tempestade que se aproximava, tentava desesperadamente controlar os danos, atribuindo tudo a boatos maldosos. Mal sabia ele que a origem era muito mais pessoal, muito mais calculada. Aquele antigo diário, que eu havia deixado em minha mansão, era prova silenciosa da origem de minha determinação. Cada linha escrita ali, cada humilhação registrada, alimentava a chama que agora consumia André. Ele seria forçado a confrontar não apenas a mídia, mas as consequências de seus próprios atos, as sombras que ele tanto se esforçou para esconder. A armadilha estava montada, e a presa, completamente alheia, caminhava diretamente para ela. A vulnerabilidade de André seria minha vitória, um passo crucial em minha jornada. A queda de Sofia era, para mim, uma inevitabilidade. Não uma questão de se, mas de quando e como. Com a armadilha de André Almeida prestes a ser acionada, minha atenção se voltou para a fragilidade calculada de Sofia. Ela, que outrora se deleitava com minhas desgraças, agora rastejava em busca de migalhas, com aquele olhar faminto de quem vê o brilho do ouro e esquece as próprias cicatrizes. A oportunidade que lhe ofereci na Rossi Corp não era um ato de benevolência, mas a isca perfeita. Recebi-a em meu escritório, um espaço que exalava o poder que ela tanto invejava e que eu, com cada fibra do meu ser, havia conquistado. Sofia entrou com um sorriso forçado, a maquiagem pesada tentando disfarçar a ansiedade que lhe tremia nos olhos. Era um espetáculo previsível. Ela murmurou agradecimentos, sua voz fina e suplicante, enquanto eu observava cada movimento, cada hesitação. O antigo diário de capa dura com detalhes em ouro, que guardava em minha mansão, parecia sussurrar em minha mente as lembranças da nossa juventude, da cumplicidade fingida, das confissões que ela usaria contra mim se tivesse a chance. Sofia, comecei, minha voz calma, mas com uma firmeza que ela parecia ter esquecido. Fico feliz em tê-la aqui. A Rossi Corp está em expansão e precisamos de pessoas dedicadas. A palavra dedicadas pairou no ar, carregada de um significado que apenas eu compreendia. Atribuía a ela um cargo que, à primeira vista, parecia um degrau em sua ascensão. Seria responsável por organizar e catalogar os arquivos de clientes mais antigos, um trabalho que exigia atenção aos detalhes, descrição e, acima de tudo, precisão. Tarefas que eu sabia, com a certeza que me vinha da experiência amarga, que ela não conseguiria cumprir. A Rossi Corp possuía sistemas complexos, protocolos rigorosos, e Sofia, com sua superficialidade e falta de disciplina, seria um desastre ambulante. Seu trabalho será crucial para a organização interna, expliquei, deslizando um tablet sobre a mesa. Aqui estão os protocolos. Leia com atenção. Qualquer erro, por menor que seja, pode ter consequências sérias para a empresa. E, claro, para quem cometeu. O aviso era claro, uma ameaça velada sob a capa de profissionalismo. Sofia pegou o tablet, seus dedos ágeis, mas sua mente, eu sabia, já divagava para os luxos que esperava obter com essa nova posição. Ela concordou com a cabeça, um aceno rápido e superficial, e saiu do escritório com um ar de triunfo contido, mal disfarçando a euforia. Mal sabia ela que cada tarefa que lhe seria designada era uma peça de um quebra-cabeça maior, um intrincado plano arquitetado para expô-la, para revelar sua incompetência e sua natureza traiçoeira. Nas semanas seguintes, observei de longe. Sofia tropeçava em cada etapa. Confundia registros, perdia documentos importantes, violava cláusulas de confidencialidade sem sequer perceber a gravidade de seus atos. As falhas eram sutis o suficiente para que, em primeiro momento, a culpa recaísse sobre a desorganização geral da empresa, mas eu sabia que o cerco estava se fechando. Cada deslize era meticulosamente documentado por minha equipe, cada erro de Sofia transformado em evidência. Ela estava se afogando em um mar de suas próprias fraquezas, e eu era a âncora que a puxava para o fundo. O sorriso que eu exibia para ela era uma máscara, por trás da qual a frieza da vingança reinava soberana. A queda de Sofia seria apenas o prelúdio. O eco das minhas palavras na sala de reuniões da Rossi Corp ainda pairava no ar. A queda de Sofia, embora planejada, me deixou com um sentimento agridoce. Ela era um peão descartável, mas sua incompetência, tão previsível quanto a ganância que a movia, serviu ao meu propósito. Agora, com a teia de intriga se apertando em torno de André e Sofia, era hora de voltar minha atenção para outro nó crucial, Ricardo. Os últimos meses haviam sido um turbilhão de sucessos para mim, mas para ele,
uma espiral descendente de fracassos. As notícias sobre seus negócios em frangalhos chegavam a mim como sussurros, cada um mais desesperado que o anterior. Eu sabia que o peso das dívidas, somado à sua arrogância habitual, o levaria a tentar algo drástico. Ele era um homem que se via como um predador, mas que, na verdade, era apenas uma presa fácil, cego pela própria ambição. Foi em uma noite fria de terça-feira que a oportunidade se apresentou. Meus informantes, sempre vigilantes, captaram uma conversa suspeita em um dos bares mais exclusivos da cidade. Ricardo, visivelmente abatido e com o olhar perdido em um copo de uísque caro, planejava um golpe audacioso contra a Rossi Corp. Um roubo de dados, uma tentativa de sabotagem digital, algo que, em sua mente distorcida, o resgataria da ruína financeira. Ele acreditava que, com acesso aos meus segredos comerciais, poderia se reerguer, talvez até me chantagear. Que ingenuidade! Meu coração acelerou, não de medo, mas de antecipação. Aquele golpe, tão desesperado quanto patético, seria sua ruína definitiva. Eu não precisava mais do antigo diário de capa dura com detalhes em ouro para me lembrar de onde vim. A força que me movia agora era uma chama inextinguível. Aquele diário, guardado como uma relíquia de um passado doloroso, representava a Isabela que eu deixei para trás, a que sofria em silêncio. Agora, eu era arquiteta do meu próprio destino, e Ricardo seria apenas mais um obstáculo a ser removido. Com a informação em mãos, meu time de segurança cibernética, composto pelos melhores profissionais que o dinheiro podia comprar, já estava a postos. Montamos uma contra-armadilha digital, uma rede intrincada que prenderia em sua própria tentativa de me prejudicar. Ele não sabia que cada byte que tentasse roubar seria rastreado, cada porta que tentasse arrombar seria monitorada. Ele estava entrando em um labirinto digital sem saída, e eu, a rainha do jogo, observava a cada movimento seu com prazer sombrio. A noite do ataque foi tensa, mas para mim, era apenas mais um ato em uma peça cuidadosamente orquestrada. Ricardo, acreditando estar agindo nas sombras, executou seu plano com a precisão de um amador. Ele acessou sistemas que pensava estar invulneráveis, inseriu códigos maliciosos que acreditava serem indetectáveis. Mal sabia ele que cada ação sua era registrada, cada tentativa de invasão, um passo mais perto de sua própria destruição. Enquanto ele se afogava em sua ilusão de controle, eu estava em meu escritório, um santuário de poder e sofisticação, observando os dados fluírem. Os flashes das câmeras eram como faróis, iluminando o palco onde a verdade seria exposta. Respirei fundo, sentindo a adrenalina percorrer minhas veias. Não era mais a Isabela fragilizada, a que escrevia em seu antigo diário de capa dura com detalhes em ouro, buscando refúgio em palavras que mal conseguiam conter a dor. Era Isabela Rossi, a CEO, a arquiteta de seu próprio destino. Subi ao palco, a figura de Leonardo e Dona Clara, sentados na primeira fila, um lembrete silencioso do porquê eu estava ali. O microfone estava frio sob meus dedos. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo clique das câmeras. Comecei a falar, minha voz firme, sem hesitação. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos. Hoje, não estou aqui para falar de negócios, mas de justiça. De verdade. Um murmúrio percorreu a multidão. Meus olhos encontraram os de André Almeida, que estava entre os convidados, com um sorriso forçado no rosto, ainda acreditando em sua invencibilidade. Ao seu lado, Sofia, com um vestido chamativo e um olhar de expectativa, como se esperasse ser elogiada. A poucos metros, Ricardo, visivelmente abatido pelas recentes perdas financeiras, observava com uma mistura de apreensão e esperança vã. Por anos, a sociedade acreditou em uma imagem que não era real. A imagem de homens e mulheres de bem, que mascaravam suas verdadeiras intenções por trás de sorrisos falsos e promessas vazias. Minhas palavras ecoavam pelo salão. Hoje, essa máscara cairá. Projetei na tela atrás de mim os primeiros documentos. Eram os extratos bancários de André Almeida, detalhando pagamentos obscuros a contas offshore, evidências de desvio de verbas de pacientes em situações de vulnerabilidade. Ele empalideceu visivelmente, sua postura confiante começando a desmoronar. Tia. André Almeida, um renomado cirurgião plástico, cuja carreira foi construída sobre a confiança de seus pacientes. Mas a confiança, como sabemos, é um bem precioso e facilmente corrompido. Em seguida, veio a vez de Sofia. Exibi conversas de áudio, gravações que comprovavam suas mentiras, suas tentativas de sabotagem dentro da Rossi Corp, sua inveja disfarçada de amizade. Ela tentou se levantar, mas seguranças discretos a impediram.
Seu rosto, antes tão confiante, agora era uma máscara de desespero. Sofia Carvalho, que um dia se autodenominou minha amiga, provou ser apenas uma serpente rastejante, movida pela ganância e pela falsidade. O clima na sala mudou. O interesse inicial deu lugar a um choque palpável. Era a vez de Ricardo. Apresentei os registros de suas tentativas de invasão aos sistemas da Rossi Corp. Os planos de roubo de dados que ele havia arquitetado em sua desesperada tentativa de salvação financeira. Ele se levantou abruptamente, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, minha voz cortou o ar. E Ricardo Mendes, o homem que um dia jurou amor eterno, revelou-se um traidor sem escrúpulos, cujo único objetivo era o próprio benefício, mesmo que isso significasse destruir quem um dia disse amar. O pingente de diamante em forma de lágrima em meu pescoço pareceu brilhar com mais intensidade. Finalmente, projetei o tablet na tela. As transações de Leonardo, as provas de suas artimanhas financeiras, o dinheiro que ele desviou quando mais precisava. Aquele era o golpe final. Dona Clara, sentada na primeira fila, cobriu o rosto com as mãos, um soluço escapando de seus lábios. Leonardo tentou avançar, mas foi contido. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra seu caminho. E a minha verdade, a verdade de quem fui humilhada, traída e abandonada, está agora exposta para que todos vejam. Olhei diretamente para a câmera, para o mundo. Este não é o fim. É apenas o começo. O começo de um novo capítulo, onde a justiça prevalece e a verdade, por mais sombria que seja, é finalmente revelada. Os flashes das câmeras eram como faróis, iluminando o palco onde a verdade seria exposta. Respirei fundo, sentindo a adrenalina percorrer minhas veias. Não era mais a Isabela fragilizada, a que escrevia em seu antigo diário de capa dura com detalhes em ouro, buscando refúgio em palavras que mal conseguiam conter a dor. Era Isabela Rossi, a CEO, a arquiteta de seu próprio destino. Subi ao palco, a figura de Leonardo e Dona Clara, sentados na primeira fila, um lembrete silencioso do porquê eu estava ali. O microfone estava frio sob meus dedos. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo clique das câmeras. Comecei a falar, minha voz firme, sem hesitação. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos. Hoje, não estou aqui para falar de negócios, mas de justiça. De verdade. Um murmúrio percorreu a multidão. Meus olhos encontraram os de André Almeida, que estava entre os convidados, com um sorriso forçado no rosto, ainda acreditando em sua invencibilidade. Ao seu lado, Sofia, com um vestido chamativo e um olhar de expectativa, como se esperasse ser elogiada. A poucos metros, Ricardo, visivelmente abatido pelas recentes perdas financeiras, observava com uma mistura de apreensão e esperança vã. Por anos, a sociedade acreditou em uma imagem que não era real. A imagem de homens e mulheres de bem, que mascaravam suas verdadeiras intenções por trás de sorrisos falsos e promessas vazias. Minhas palavras ecoavam pelo salão. Hoje, essa máscara cairá. Projetei na tela, atrás de mim, os primeiros documentos. Eram os extratos bancários de André Almeida, detalhando pagamentos obscuros a contas offshore, evidências de desvio de verbas de pacientes em situações de vulnerabilidade. Ele empalideceu visivelmente, sua postura confiante começando a desmoronar. Dr. André Almeida, um renomado cirurgião plástico, cuja carreira foi construída sobre a confiança de seus pacientes. Mas a confiança, como sabemos, é um bem precioso e facilmente corrompido. Em seguida, veio a vez de Sofia. Exibi conversas de áudio, gravações que comprovavam suas mentiras, suas tentativas de sabotagem dentro da Rossi Corp, sua inveja disfarçada de amizade. Ela tentou se levantar, mas seguranças discretos a impediram. Seu rosto, antes tão confiante, agora era uma máscara de desespero. Sofia Carvalho, que um dia se autodenominou minha amiga, provou ser apenas uma serpente rastejante, movida pela ganância e pela falsidade. O clima na sala mudou. O interesse inicial deu lugar a um choque palpável. Era a vie de Ricardo. Apresentei os registros de suas tentativas de invasão aos sistemas da Rossi Corp. Os planos de roubo de dados que ele havia arquitetado em sua desesperada tentativa de salvação financeira. Ele se levantou abruptamente, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, minha voz cortou o ar. E Ricardo Mendes, o homem que um dia jurou amor eterno, revelou-se um traidor sem escrúpulos, cujo único objetivo era o próprio benefício, mesmo que isso significasse destruir quem um dia disse amar. O pingente de diamante em forma de lágrima em meu pescoço pareceu brilhar com mais intensidade.
Finalmente, projetei o tablet na tela. As transações de Leonardo, as provas de suas artimanhas financeiras, o dinheiro que ele desviou quando mais precisava. Aquele era o golpe final. Dona Clara, sentada na primeira fila, cobriu o rosto com as mãos, um soluço escapando de seus lábios. Leonardo tentou avançar, mas foi contido. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra seu caminho. E a minha verdade, a verdade de quem fui humilhada, traída e abandonada, está agora exposta para que todos vejam. Olhei diretamente para a câmera, para o mundo. Este não é o fim. É apenas o começo. O começo de um novo capítulo, onde a justiça prevalece e a verdade, por mais sombria que seja, é finalmente revelada.